Jovens, eu vou começar essa aula falando que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa tarde de quinta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos, nossa linda física. E olha só, nós temos duas aulas hoje. Nessa primeira, nós vamos fazer correção de alguns exercícios. Eu selecionei alguns para fazer com vocês, os que eu achei que eram um pouquinho mais complicados aí do capítulo 10. E na próxima aula, a segunda aula do dia, eu deixei indicado no roteiro para vocês alguns vídeos. Esses vídeos, eles vão tratar de um novo assunto do capítulo 11, que é ondas. Na verdade, o capítulo vai tratar sobre sons, mas para nós conseguirmos falar sobre sons, tem algumas coisas básicas de ondas que a gente precisa saber. Os elementos de uma onda, suas classificações, significado de alguns termos. Então, o objetivo desses vídeos é esse, tá bom? Se vocês olharem lá no roteiro, são 5 vídeos, se eu não me engano, 4 ou 5. Os 3 primeiros são bem curtinhos, em média de 2, 3 minutos cada um. Que é só para vocês começarem a entender o que são esses termos, tá bom? E aí o terceiro e quarto vídeo, ou quarto e quinto vídeo, são um pouquinho mais longos, porque eles vão aprofundar cada um desses conceitos, vão dar algumas abordagens diferenciadas daí, tá bom? E aí, na semana que vem, eu retomo as partes principais com vocês desse assunto de ondas, e nós já entramos para falar sobre acústica, sobre sons, tá bom? Então, vamos lá, galera. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Meu quadrinho. Quem quiser acompanhar comigo, jovens, é na página 34, 35 e 36 do livro de vocês. Tá bom? Vamos lá. Diego, seja muito bem-vindo, Diego. Acabou de chegar aí o Diego e está chegando o Bruno Machado também. Seja bem-vindo, Bruno. Seja muito bem-vindo, meu rei. Vamos lá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Beleza. Eu vou tirar minha cara feia aqui para não ficar assustando vocês. Até porque depois vocês ficam fazendo print. Vocês ficam fazendo print da minha cara feia para fazer figurinha, né? Pra assustar os mosquitos no quarto de vocês. Ai, ai. Vamos lá, jovens. Vamos lá. Então, página 34. Eu vou começar, jovens, fazendo o exercício 4, tá? Eu vou fazer primeiro os exercícios que envolvem cálculos, que tem um raciocínio um pouco mais apurado, tá bom? Que eu acho que são um pouquinho mais sofisticados. E aí eu passo para vocês. Eu faço os outros com vocês na sequência. Então, página 34, o exercício 4, jovens, diz o seguinte: calcule a quantidade total de calor que um bloco de gelo puro de 20 gramas ao nível do mar precisa receber para ser transformado totalmente em vapor. Considere que o gelo está inicialmente a menos 10 graus Celsius. Aí ele dá alguns dados para nós ali, que eu não vou ler todos agora. Quando precisar, a gente pega ali. Eu vou anotar aqui só os dados que ele deu no corpo do enunciado. Então, a massa de gelo, que é 20 gramas, e a temperatura inicial que se encontra esse gelo, que é menos 10 graus Celsius. Tá bom? Então, essas são as informações que foram fornecidas no enunciado. Jovens, então vamos pensar com o tio Everton aqui. Nós temos gelo, que nós vamos transformar em água, né, estado líquido, e que depois vai ser transformado em vapor. Então, primeiro eu tenho que pegar essa temperatura de menos 10 graus Celsius do gelo e elevar para 0 graus Celsius, né? Porque o gelo muda de estado físico do sólido para o líquido a 0 graus Celsius. Quando eu chegar a 0 graus Celsius, eu transformo de gelo para água. Aí eu tenho que pegar a água que está a 0 graus Celsius e elevar ela para 100 graus Celsius. Para daí pegar essa água
e transformá-la em vapor. Então, eu tenho que fornecer calor para aquecer, fornecer calor para transformar. Fornecer calor para aquecer, fornecer calor para transformar de estado físico. Tá bom? Essa vai ser a sequência. Lembrem que o calor para mudar a temperatura é chamado de calor sensível, que é macete, que é igual a mc delta T. O calor para mudança de estado físico é o calor latente, o Q mole, que é igual a m vezes L. Legal? Então, vamos começar por aqui, ó, elevando a temperatura do gelo. Então, se eu vou elevar a temperatura, eu vou escrever aqui as equações padrão, tá? Ó, mc delta T para variação de temperatura, m vezes L para mudança de estado físico. Portanto, calor sensível do gelo vai ser a massa do gelo vezes o calor específico do gelo vezes a variação de temperatura do gelo. Beleza? Vamos substituir aqui, ó. Quanto que é a massa do gelo? É 20. 20 gramas. Quanto que é o calor específico do gelo? Desconheço. Porém, tem no enunciado do exercício, ó, nos dados ali. Calor específico sensível do gelo, é o primeiro dado. 0,5 caloria por grama grau Celsius. Então, multiplica por 0,5 vezes a variação de temperatura. Lembrem que variação é valor final menos o inicial. Qual que vai ser o valor da temperatura final do gelo? 0. Menos a inicial, que já é negativa, ó, menos 10. Então, vai ficar menos vezes menos vai dar mais. 0 mais 10 é 10. 10 vezes 0,5 é 5. 5 vezes 20 vai dar 100. Então, a quantidade de calor que eu tenho que fornecer para aumentar a temperatura do gelo de menos 10 para 0 é de 100 calorias. Vamos identificar esses calores aqui. Eu vou fazer assim, ó. Esse calorzinho aqui é esse verdinho aqui, ó. Vou deixar eles indicados coloridinho. Tá bom? Beleza. Agora que eu sei quanto que eu forneço de calor para aumentar a temperatura, eu tenho que pensar quanto de calor que eu forneço para mudar de estado físico. Para mudar de estado físico é o calor latente. Então, agora é o calor latente do gelo, que vai ser a massa do gelo vezes o calor latente de fusão do gelo. A massa não muda, jovens, continua sendo os 20 gramas. Agora, nós vamos multiplicar pelo calor latente de fusão do gelo, que eu não sei de cabeça, mas o exercício forneceu é o terceiro dado. Ó. Calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Então, multiplica por 80. 20 vezes 80, jovenzinhos, vai dar 1.600 calorias, tá bom? Então, vamos destacar aqui, ó. Essas 1.600 calorias vão ser usadas para quê? Para transformar gelo em água, ou seja, água do estado sólido para água para o estado líquido. Beleza. Agora eu tenho que pegar a temperatura da água que está a 0 graus Celsius e levar para 100 graus Celsius. Então, é calor sensível para a água. Então, calor sensível da água vai ser massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura que a água sofre. É bonito fazer isso, é tão legal, né? Nossa, show de bola. Quanto que é a massa de água? Ó, são 20 gramas. Porque é a mesma massa de gelo, só mudou de estado físico. A massa continua a mesma. Qual que é o calor específico da água? Tá lá, o segundo dado, o calor específico sensível da água líquida é 1 caloria por grama grau Celsius. Então, o calor específico da água vale 1. Eu, inclusive, tinha falado para vocês que era um valor importante de saber de cabeça, né? E a variação de temperatura que a água sofre? É a temperatura final que a água chega, 100 graus Celsius, menos a temperatura inicial que ela tinha, que nesse caso é 0.
100 menos 0, 100. 100 vezes 1, 100. 100 vezes 20, 2.000. Então, são 2.000 calorias que eu preciso fornecer para elevar 20 gramas de água de 0 para 100 graus Celsius. Legal. Agora que eu sei quanto de calor eu forneço para aumentar a temperatura dessa massa de água, eu vou ver quanto de calor eu forneço para pegar essa massa de água e transformar agora em vapor. Porque eu já elevei a temperatura para 100 graus Celsius, ó, que é a temperatura em que a água evapora, que ela passa do estado líquido para o sólido. Então, vamos ver quanto que eu preciso de calor para fazer isso. Eu vou fazer a quantidade de calor latente da água, vou mudar o estado físico da água. Então, vai ser massa da água vezes o calor latente de vaporização da água. A massa não muda, são os 20 gramas. Calor latente de vaporização da água, eu não sei de cabeça, mas nos foi fornecido, é o último dado. Calor latente de vaporização da água é 540 calorias por grama. Então, 20 vezes 540 vai dar 540, 1080, 10.800. 10.800 calorias. Então, essas 10.800 calorias é para pegar a massa de água e transformar em vapor, tá bom? Então, nós ficamos com vapor a 100 graus Celsius, beleza? Só que o que o exercício pedia para nós não era isso, né? Ele pedia, o que ele pedia? Calcule a quantidade total de calor. Então, para ter a quantidade total, o que nós vamos fazer? Somar todo mundo, ó. Vou somar o calor sensível do gelo com o calor latente do gelo, com o calor sensível da água, com o calor latente da água. Ou seja, 100 mais 1.600 mais 2.000 mais 10.800. Então, esse calor total vai ser, vamos lá, 10.800 mais 2.000, 12.800. Mais 1.600, 13.800, 14.400, com mais 100, 14.500 calorias. Essa é a quantidade total de calor que nós precisamos fornecer para essa massa de água sofrer todas essas transformações de temperatura e de estado físico. Jovens, jovenzinhos. Uma coisa importante aqui. O exercício não disse para nós, ele não deu esse esquema aqui, ó, para nós. Eu vou até grifar ele de amarelinho aqui, ó. Deixa mais aqui para cima. Ele não deu para nós esse esquema, ó. Eu que montei, perceberam? Então fica a dica, jovenzinhos. Sempre que tiver esse tipo de exercício de transformação, escreva as transformações para você poder organizar o seu raciocínio. Ah, eu tenho gelo a tal temperatura, eu tenho que primeiro aumentar a temperatura, daí mudar o estado físico, ou não, já está a 0 graus Celsius, só preciso mudar o estado físico, depois aumentar a temperatura. Porque montando um esquema como esse, fica fácil de entender quais são os cálculos que você precisa fazer no exercício. Beleza? Gatinhos e gatinhas queridos do tio Everton, até aqui, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Silêncio total na sala. Deixa eu ver aqui o chat. Sem dúvidas, prof. Beleza, Lauritia, beleza. Vamos, então, fazer o exercício 5 da página 35 agora, jovenzinhos. Quem está anotando aí tem 3 segundos para terminar de anotar ou para dar um print da tela, salvar a imagem para depois terminar as anotações. Porque em instantes, jovenzinhos, em instantes, eu irei pegar
uma nova louça. Então, vamos lá. Ficou bonito o quadrinho, né? Todo colorido. Tá, vamos lá. Página 35 agora. Show. Diz assim o exercício 5, ó, jovens. É um exercício de vestibular, galera. Um exercício que quem faz é o pessoal do terceiro ano do ensino médio, quando vai fazer vestibular para entrar em graduação. E nós estamos resolvendo aqui no nono ano. Olha como a gente é sensacional. Diz assim, ó. Uma das características meteorológicas da cidade de São Paulo é a grande diferença de temperatura registrada em um mesmo instante entre diversos pontos do município. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, a menor temperatura registrada nessa cidade foi menos 2 graus Celsius, no dia 2 de agosto de 1955. Embora haja algumas indicações não oficiais de que no dia 24 de agosto de 1898 registrou-se a temperatura de menos 4 graus Celsius. Em contrapartida, a maior temperatura teria sido 37 graus Celsius, medida em 20 de janeiro de 1999. Considerando-se 100 gramas de água sob pressão atmosférica normal, inicialmente a menos 4 graus Celsius, para chegar a 37 graus Celsius, a quantidade de energia térmica que esta massa deverá receber é. Jovens, energia térmica é calor. Então, ele quer que a gente determine quanto de calor essa massa tem que receber. Então, vamos aos dados. Ó. A massa de água é 100 gramas. Perdão. 100 gramas. A temperatura inicial é de menos 4 graus Celsius e nós temos que levar essa substância para uma temperatura final de 37 graus Celsius, tá bom? Então, nós temos gelo que vai virar água. Olha só. Primeiro eu vou elevar a temperatura do gelo de menos 4 graus Celsius para 0. Depois eu vou pegar o gelo e vou transformar em água. Depois eu vou pegar a temperatura da água e vou elevar de 0 graus Celsius para 37 graus Celsius, que é o que o exercício pedia. Então, eu tenho 1, 2, 3 tipos de calor para calcular aqui, tá bom? Vamos lá, mãos à obra. Primeiro calor que eu vou calcular é o calor sensível do gelo, para elevar a temperatura de menos 4 para 0. Como que eu calculo? Vai ser a massa do gelo vezes o calor específico do gelo vezes a variação de temperatura do gelo. Jovens, a massa do gelo, ele disse, ó, são 100 gramas. O calor específico do gelo tem nessa tabela ali, ó. Calor específico no estado sólido, 0,5. Nós usamos, inclusive, no exercício anterior também, né? 0,5 calorias por grama grau Celsius. E a variação de temperatura? É a temperatura final, 0 graus Celsius, eu não vou pôr a unidade, 0 graus Celsius menos a temperatura inicial, que já é negativa, ó, menos 4. Menos vezes menos vai dar mais. 0 mais 4, 0. Perdão, 0 mais 4, 4. 4 vezes 0,5 vai dar 2. 2 vezes 100, 200. Então, eu tenho que fornecer 200 calorias para que essa massa de gelo sofra essa variação de temperatura. Então, vamos fazer igual a gente fez antes. Vamos identificar cada calorzinho aqui. Tá? Show! Agora, meus queridos, nós vamos mudar o estado físico aqui, ó, de gelo para água. Então, vai ser calor latente do gelo, que é massa do gelo
vezes o calor latente de fusão do gelo. A massa não muda, continua sendo 100 gramas. E o calor latente de fusão do gelo, ele forneceu na tabelinha 80 calorias por grama. Nós, inclusive, tínhamos usado também no exercício anterior. 100 vezes 80 vão ser 8.000 calorias. Então, 8.000 calorias é a quantidade de calor para que aconteça essa transformaçãozinha aqui. Tranquilo, né? Portanto, só falta agora determinar a quantidade de calor que a gente precisa para elevar a temperatura da água. Então, vamos lá. Quantidade de calor sensível da água. É a massa da água, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água. Bom, a massa a gente já viu que não vai mudar, são os 100 gramas. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. E a variação de temperatura é a temperatura final, 37, menos a inicial, que é 0. A água estava 0, foi para 37. Então, menos 0. 37 menos 0 é 37, vezes 1, 37, vezes 100, 3.700. Ou seja, são 3.700 calorias que essa massa de água precisa receber para aumentar a sua temperatura de 0 graus Celsius para 37 graus Celsius. Show! Mas o que o exercício pede para nós é para marcar a alternativa que representa a quantidade total de calor. Então, nós já sabemos que a quantidade total de calor vai ser a soma dessas quantidades aqui. Então, é a quantidade de calor sensível do gelo, mais a quantidade de calor latente do gelo, mais a quantidade de calor sensível da água. Então, ó, calor sensível do gelo, 200 calorias por grama. Não, 200 calorias, perdão. Calor latente do gelo são 8.000. Mais o calor sensível da água, que são 3.700. Então, 8, 9, 10, 11.700 com 200, 11.900 calorias. Só que nas alternativas está em quilocalorias, jovens. Para passar para quilocaloria, você divide por 1.000. Então, a quantidade total de calor é de 11,9 quilocalorias, que é a alternativa D, de Deus, de Dionísio, de Dromedário, de Dourado. Agora é com os senhores, gatinhos e gatinhas. Questionem, perguntem, argumentem. Vai lá. Estruturalmente muito parecido com o anterior, né? Mudam-se as temperaturas e tal, mas a estrutura é a mesma. E naquele tinha um calor a mais porque ele queria que levasse para o estado de vapor. Esse não precisou, né? A gente deixou em água a 37 graus Celsius. Deixa eu ver o chat se tem algo aqui. Sossegado, sem questionamentos. Então, ó, quem está anotando 3 segundinhos para terminar, que eu já vou pegar uma nova lousa. Cinco, quatro, três, dois, um. Primeiro faça assim e depois assim. Novo não. Yeah, baby. Jovenzinhos, agora exercício 6 da página 36. Exercício 6 da página 36.
Vamos lá, jovenzinhos. Diz assim o enunciado do exercício 6. Ó. Calcule a quantidade de calor necessária para que 1.000 gramas de cobre sofra uma variação de temperatura de 60 graus Celsius. Dado o calor específico do cobre, 0,09 calorias por grama grau Celsius. Então vamos lá, jovenzinhos. Informações que o exercício forneceu para nós. A massa, que é de 1.000 gramas, forneceu também o calor específico do cobre, que é 0,0... Nossa, ficou feio esse 0,0 aqui. 0,09 caloria por grama grau Celsius. E ele forneceu aqui direto para nós, ó, a variação de temperatura, 60 graus Celsius. Eu não sei qual é a temperatura final nem a inicial. Eu só sei a variação da temperatura. Agora ficou moleza, né? Se é variação de temperatura, é o que macete? Então, a quantidade de calor vai ser a massa 1.000, calor específico 0,09 e a variação de temperatura 60. Ó, 0,09 vezes 1.000 é 90. 90 vezes 60, 90 vezes 60, vezes 54, 5.400 calorias. E acabou. É só isso. Não tem mais jeito. Boa sorte. Galera, percebem que depois que a gente faz a sequência inteira de pegar uma substância no estado sólido, elevar a temperatura, daí mudar o estado físico, elevar a temperatura, mudar o estado físico de novo, uma sequência longa de trocas de calor. Acho que deu uma travadinha aí, né? Mas agora voltou. Então, depois que a gente faz uma sequência longa de trocas de calor para uma substância, analisar só uma delas, ou seja, só a quantidade de calor para mudar uma temperatura ou um estado físico, se torna muito mais simples, tá bom? Por isso, o exercício 6 foi bem tranquilinho para a gente fazer, tá bom? Se tiverem questionamentos, jovens, podem mandar aí pelo chat, tá? Eu tô vendo que o chat, por enquanto, tá vazio, então tá de boas. Vamos para o exercício 7. Diz o seguinte, ó. Calcule a temperatura final de uma massa de 5 kg de ferro com temperatura inicial de 30 graus Celsius após ele ter cedido 55 quilocalorias. Aí ele fornece o calor específico do ferro como 0,1 caloria por grama grau Celsius. Então, vamos pôr os dados aqui do lado. 5 quilogramas. A temperatura inicial são 30 graus Celsius. E o calor cedido, 55 quilocalorias. Calor específico do ferro, 0,1. Jovens, massa, nós vamos deixar em grama. Então, 5 quilogramas são 5.000 gramas, porque o prefixo quilo, ó, ele vale 1.000. E eu não posso deixar em quilocalorias, eu passo para calorias também. Então, 55 calorias são 55.000 calorias. Beleza? E aí nós vamos calcular, ó, que macete, calor que gerou mudança de temperatura. Quantidade de calor, 55.000. Só fica esperto aqui, jovens. Se é um calor que foi cedido, a gente põe aqui um calor negativo. Quando o corpo ganha calor, é um calor positivo. Quando ele perde, é um calor negativo. Tá bom? Essa informação é bastante importante. Anotem aí, destaque. Menos 55.000 calorias. A massa são de 5.000 gramas. Calor específico é 0,1. E a variação de temperatura é a temperatura final, que eu não sei, menos a temperatura inicial, que é 30. Então, ó, 5.000 vezes 0,1 é 500. Então, fica menos 55.000 dividido por 500. O 500 que fica aqui, ó, multiplicando esse parênteses, eu passo dividindo.
E é aqui sobra temperatura final menos 30. Dá para fazer tchucu-tchucu, ó. Passa a vara em 2 zerinhos de cima, 2 zerinhos de baixo. 550 divididos por 5, jovens, é 110. Menos dividido por mais é menos. Esse 30 que ficou subtraindo, eu passo para o outro lado da igualdade, somando. Então, a temperatura final vai ser menos 110 mais 30. Então, nós vamos ter uma temperatura final de menos 80 graus Celsius. Ou seja, esse ferro ficou com uma temperatura negativa, o que faz todo sentido, certo, jovens? Quando um corpo ganha calor, sua temperatura aumenta. Quando um corpo perde temperatura, sua temperatura diminui. Quando ele perde calor, a temperatura diminui. O livro de vocês está com a resposta errada, jovens, assim como o meu. Está 140 graus Celsius. Isso aconteceria se o corpo tivesse recebido essa quantidade de calor e não cedido, como diz no enunciado, tá bom? Então, arrumem aí, esse gabarito está errado do exercício 7, tá bom? A resposta vai ser menos 80 graus Celsius, tá bom? Gatinhos e gatinhas, até aqui, questionamentos e perguntinhas, mandem, vai lá. Suave, tranquilo? Então, vou dar 30 segundos para vocês anotarem aí, se alguém ainda está anotando, que nós vamos fazer o nosso último exercício. Vamos lá. Não. O último exercício que a gente vai fazer, jovens, é o exercício 3 da página 34. Um exercício de verdadeiro ou falso. O dog resolveu latir agora. Vamos lá? Diz assim o enunciado. Ó. Leia as sentenças a seguir sobre calorimetria e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Primeira afirmativa. A quantidade de calor transferida entre corpos depende de alguns fatores, como a massa e os materiais dos quais são constituídos, e pode ocasionar duas situações diferentes: aumento de temperatura ou mudança de estado físico. Verdadeiro, né, jovens? Quando você fornece calor para um corpo, ou ele muda o estado físico, ou ele muda a temperatura, e a quantidade de calor que você fornece para que isso aconteça depende da substância e da quantidade de massa que você tem. Então, primeira afirmativa verdadeira. Segunda, se forem surgindo dúvidas, podem ir mandando no chat, tá? O calor recebido por um corpo, que provoca apenas sua variação de temperatura, sem alterar seu estado físico, é chamado de calor sensível. Verdadeiro, calor sensível só muda a temperatura. Ótimo, acabamos de falar isso. Terceira afirmativa. O calor específico sensível de uma substância está relacionado à quantidade de calor necessária para alterar seu estado físico. Mentira. O calor específico está associado à mudança de temperatura. Quanto de calor nós temos que fornecer para um corpo para que ele mude em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama dessa substância. Então, calor específico sensível é para mudança de temperatura. Ele fala que é estado físico. Mentira. Quarta afirmativa. Um corpo com alta capacidade térmica apresentará alta variação de temperatura ao receber ou ceder uma pequena quantidade de calor. Mentira também, jovens. Falso. A capacidade térmica de um corpo está associada a ele conseguir manter por mais tempo a sua temperatura. Então, se ele tem alta capacidade térmica, para eu mudar de forma significativa a sua temperatura, ele tem que receber uma grande quantidade de calor e não uma pequena quantidade de calor. Então, a quarta afirmativa, falciane também. E por último, mas não menos importante, em determinadas situações,
Os corpos podem receber calor sem alterar a sua temperatura, ocorrendo mudanças apenas em seu estado físico. Chamamos essa energia térmica recebida de calor latente. Até aí, beleza. Nesses casos, é necessário que as moléculas da substância em questão sofram um rearranjo de forma a alterar o seu estado. Verdadeiro também, né, jovens? Lembram que nós conversamos que quando as substâncias mudam o estado físico, as moléculas se rearranjam? Inclusive, nós vimos o comportamento anômalo da água, que a água, quando vai de 4 graus Celsius para zero, as moléculas se rearranjam de forma que o volume aumenta. E a gente falou que não podia colocar, por exemplo, latinha de refrigerante, de suco, no congelador, porque senão ela estourava, certo? Então, a sequência fica verdadeiro, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Beleza? Perguntas e questionamentos, meus lindos e minhas lindas, mandem, vai lá. No stress? Show de bola. Os outros exercícios que nós não fizemos, vocês têm o gabarito aí, jovens, e eles são teóricos, então é mais fácil para vocês conseguirem resolver, tá bom? Mas se ficar alguma dúvida específica de algum deles, vocês me avisem aí por e-mail ou por chat, que daí eu converso e discuto com vocês, tá bom? Jovenzinhos, já vai acabar nosso encontro aqui no Zoom, deixa eu interromper o compartilhamento de tela. Acabando a aula, eu já vou fazer a postagem da segunda aula, que daí são os vídeos que eu comentei, que vão fazer a introdução para o próximo assunto, que vão ser as ondas. Beleza? Legal, jovenzinhos. Então, me dê um tchau bem bonito, galera. Tchau, querido. Um beijo. Um beijo no coraçãozinho de vocês. Tchau, jovenzinhos. Até mais. Tchau. Vou derrubar todo mundo, ó.